Graça e paz de Jesus Cristo. Estaremos estudando hoje a lição de número 12 da nossa Lições Bíblicas de Jovem, quarto trimestre de 2017. O tema desta lição é a educação secular em tempos trabalhosos. O texto do dia: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. A síntese dessa lição: saber defender a fé. É essencial para o crente demonstrar a relevância cristã no meio estudantil. Temos 3 objetivos, que é conhecer as características da educação em tempos pós-modernos, refletir a respeito da contribuição do cristianismo para a história da educação e da ciência, falar sobre o relacionamento do cristão com a escola e a universidade. Algo que tem acontecido muito nos nossos dias, período esse que é chamado de pós-moderno, e nós já vamos ver o porquê, é muito visualizado através de uma estatística onde cerca de 60% dos cristãos jovens que ingressam no ensino universitário, que ingressam nas faculdades, nas universidades, 60% desses se desviam da fé, saem da presença do Senhor. Eles são envolvidos por aquele ambiente e se afastam da fé em Cristo. Só que o interessante é que o grande culpado por esse desvio, dessa quantidade enorme de jovens que ingressam na universidade, esse desvio da fé, não é a universidade. É a falta de fundamentação bíblica na vida desses jovens. Ou seja, eles não têm a palavra de Deus guardada no seu coração e acabam pecando contra Deus. Se desviam, buscam novidades e coisas terríveis acontecem. Então, toda essa lição, esse tema desse trimestre, Seguidores de Cristo, ela vem voltada para despertar a nossa consciência, a consciência dos jovens, para a realidade do mundo pós-moderno em que nós vivemos, tá? Então é muito interessante isso, ok? E como então nós combatemos esse alto índice de desvio da fé dos jovens que ingressam na universidade? Muitos acabam se desviando no colégio. Como? Ensinando apologética. E o que é apologética? Olha que interessante. A palavra apologética, ela deriva do termo grego apologia, que é um termo relativo à defesa de alguém no tribunal, ou um discurso de justificação. Ou seja, é eu usar da minha voz, através do meu conhecimento, eu fazer uma defesa daquilo que eu creio. Então, a apologética é eu defender a minha fé. E o texto que nós lemos aqui de 1 Pedro 3,15, ele é bem enfático, que eu tenho que estar preparado para responder, ou seja, eu tenho que ter um conhecimento apologético, tá? Para poder responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Muitas vezes a pessoa não pede para você explicar sua fé, mas ela ataca, ela lança setas, dardos, fazem ataques terríveis contra a nossa fé. E nós temos que estar preparados, porque nós estamos num ambiente de batalha, de guerra espiritual, e nós vamos receber ataques. É por isso que Deus nos dá o escudo da fé, porque nós iremos receber ataques a todo momento. E o ambiente acadêmico, ele é propício a esses ataques, porque nós vamos entender como que se desenvolve essa questão do combate à fé cristã no ambiente acadêmico. Isso é muito interessante. Nós temos que entender o seguinte: nós estamos vivendo naquilo que nós chamamos de pós-modernidade. No final do século XX, o mundo passou por profundas mudanças sociais, culturais e tecnológicas.
E essas mudanças que o mundo passou, elas influenciam, elas impactam no processo educacional de uma nação. E nós estamos vendo, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, o processo educacional sofrendo ataques, influências malignas. E nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, a nossa realidade hoje aqui no Brasil está da seguinte forma, ó. A nossa educação, ó. Educação, ok? A nossa educação. Olha como que está se comportando, ó. A nossa educação. Ela está sujeita a algo que eu vou chamar aqui de, ó, são 3 itens. 3 itens. Um eu vou chamar de relativismo. Relativismo. O outro item eu vou chamar aqui de aquilo que nós chamamos de naturalismo ateísta. Tá? Naturalismo ateísta. Daqui a pouco nós vamos entender o porquê disso, dessas expressões. E também nós temos aquilo que nós chamamos de doutrinação ideológica. Doutrinação ideológica, ok? Doutrinação ideológica. Então nós temos esses 3 elementos atuando, influenciando no nosso processo educacional, ok? Nas nossas escolas, universidades e assim por diante. Então, o relativismo, o naturalismo ateísta e a doutrinação ideológica. Isso vai se transformando com o tempo, né? Nós vemos em determinado momento uma ênfase no naturalismo ateísta, nas doutrinas ideológicas, no relativismo, né? Ele vai crescendo de acordo com o tempo, né? O tempo mais antigo, medieval, moderno, pós-moderno, vai se dando ênfase a um desses aspectos. Porém, nos nossos dias, naquilo que nós chamamos de pós-moderno, esses 3 elementos ganharam uma força tão grande que eles estão atuando junto no processo educacional. Então, isso que nós chamamos de pós-modernidade, que é o que nós estamos vivendo agora, é devido a uma transformação cultural que começa a ocorrer ali a partir do século XIX, tá? Desde a Segunda Guerra Mundial, nós vemos que aquelas grandes descobertas científicas, né, aquelas verdades que antes eram tidas como absolutas, elas passam a cair por terra. Por quê? Porque o nível de conhecimento vai se crescendo, porque a tecnologia vai aumentando. E isso vai influenciando social e culturalmente, né, os homens, os seres humanos. Então, se eu tinha um conhecimento até um determinado nível, agora a tecnologia me proporciona aí a um nível maior. Então vai se jogando por terra algumas coisas que eram tidas como verdades absolutas, tá? Porque é um processo de construção, de crescimento. E apesar dos perigos que o contexto de pós-modernidade vem oferecer perigo à fé cristã, né, que nós vamos estudar agora nesta lição, nós temos como cristão que ver a oportunidade, né, que esse período histórico chamado de pós-moderno que nós estamos vivendo pode nos proporcionar para quê? Para nós comunicarmos a nossa fé. Então nós temos que ver oportunidade em meio a essa ameaça. Quem está no meio acadêmico sabe o que é isso, ok? Oportunidades em meio a ameaças. E nós temos que entender o seguinte, ó. Eu tenho o meu processo educacional, ele está, né, sendo formado pelo relativismo, naturalismo ateísta e pela doutrinação ideológica. Porém, olha que interessante, as nossas crenças, ó. Crenças. Quando eu creio em alguma coisa. As nossas crenças, elas estão modeladas por 4 elementos. Quais são esses 4 elementos que modelam a nossa fé? Um deles se chama cultura, ok?
Cultura modela a nossa fé. Outro, a nossa crença, modela a nossa crença, aquilo que nós cremos, acreditamos e conhecemos. Outra é a nossa língua. Língua, ok? A nossa língua. Um outro modelador da nossa crença chama-se herança. Aquilo que é transmitido pelos mais velhos, que nós recebemos de nossos pais, e assim sucessivamente. E a comunidade onde nós vivemos. Então, olha que interessante, né? O processo educacional, ele está envolvido pelo relativismo, naturalismo ateísta e pela doutrinação ideológica. E a nossa crença, ela é modelada pela nossa cultura, língua, herança e comunidade. Porém, nós sabemos que na Bíblia, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ok? E quando eu ouço, eu posso crer ou não, ok? Mas a fé, que já é algo construído, é algo proveitoso para nós biblicamente, ela vem pelo ouvir a palavra. Porém, quando eu dou ouvidos a outros aspectos, principalmente aquele que se chama processo educacional, ele vai contribuindo para a formação das minhas crenças e, vou botar aqui, valores. Crenças e valores, ok? Então, ó, eu tenho a cultura, a minha língua, a comunidade onde eu vivo, a herança que eu recebo, elas estão sendo influenciadas pelo relativismo, pelo naturalismo ateísta e pela doutrinação ideológica. Porque o processo educacional, ele influencia na cultura. É ele que transmite, nos ensina sobre a língua, fala da nossa herança, da nossa comunidade. Então, ou seja, a educação nos influencia. Então eu tenho que tomar cuidado com aquilo que está por trás do processo educacional, ok? Porque ele vai afetar diretamente na minha crença, nos meus valores. Quando eu ouço a palavra de Deus, gera fé. Porém, quando eu ouço outras coisas, vai sendo gerado crença e valor. Olha que interessante. Quando eu ouço a palavra de Deus, isso vai gerando fé em mim. Mas quando eu dou ouvidos a outras coisas, vai se gerando crenças e valores. Não é fé, vai gerando crenças e valores. E essas crenças e valores podem entrar em conflito com a minha fé. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque é pelo ouvir que nós recebemos aquilo que é bom e aquilo que é ruim. É pelo ouvir. Porém, a Bíblia, o salmista nos ensina, né? Quando eu ouço e guardo no meu coração, eu não peco. A palavra de Deus, quando eu ouço a palavra de Deus, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Agora, quando eu guardo coisas que são más, são desconstrutivas, que entram em conflito com a palavra de Deus, elas entram no meu ouvido e guardam no meu coração. Aí a minha boca vai passar a falar daquilo que o meu coração está cheio, cheio de coisas más, relativistas, ateístas, naturalistas, cheia de ideologias. Então nós temos que tomar cuidado, porque quanto mais nós damos ouvidos a isso, mais isso vai influenciar nossas crenças e valores e mais vai conflitar com a nossa fé. Porque a nossa fé não é pela razão. A nossa fé é sobrenatural, ok? Muito cuidado então com isso. Nós temos que estar com os olhos abertos e preparados. E falando nisso, o que é esse relativismo que influencia no processo educacional? Esse relativismo, ele considera que existe, ou melhor, que não existe uma verdade absoluta. Para o relativismo não existe uma verdade absoluta capaz de estabelecer regras universais para todos os homens. Porque aquilo que é verdade para mim talvez não seja para você. Aquilo que é verdade para você talvez não seja para mim. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Uma hora pode ser bom, outra hora pode ser ruim, né? O relativismo é aquilo assim, vai de acordo com o meu desejo, de acordo com a minha vontade, se é bom ou se é ruim. Então é relativo. Ora sim, ora não, ok? Então isso é o relativismo.
e eu posso adaptar qualquer situação ao contexto que me for agradável. Ok? Então eu posso falar que este pecado que era cometido antigamente hoje não é mais pecado. Porque no meu contexto atual eu não quero que seja. Então para mim não é pecado. Isso é relativismo. Ele está desconstruindo princípios bíblicos. O pecado é pecado, ele não muda. A palavra de Deus é a verdade e ela não muda. O relativismo vem para mudar, é uma mudança. A todo momento muda. Então isso está fazendo base do nosso processo educacional. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E quando ele vem desconstruir esses valores, os princípios imutáveis, né, da palavra de Deus, quando ele começa a entrar em conflito, né, isso vai automaticamente influenciando a sociedade. Lembra que eu falei, ó? Tudo que eu ouço, o processo educacional influencia nas minhas crenças e valores. Isso acaba sendo transmitido como herança, né? A cultura onde eu vivo está embutido na comunidade, porque toda a comunidade passa pelo mesmo processo educacional. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, ok? Naturalismo ateísta. O naturalismo ateísta, olha que interessante. Nós podemos aqui fazer um outro desenho para ele, ó. Eu posso falar que ele tem 3 vertentes, o naturalismo ateísta. Um que se chama de forças naturais. Tudo é atribuído a uma força maior, uma força da natureza, né? O mundo começou sozinho, olha que coisa estranha. Outro chamado de evolução das espécies. Veja que isso tudo está dentro do processo educacional. Evolução das espécies. E eu tenho um outro também que chama de processos evolutivos. Ok? Então, esses 3 aspectos fazem parte, estão na grade curricular do nosso processo educacional, desde a educação básica até a de nível superior. Ok? Então, isso é o naturalismo ateísta, é isso que ele traz. E quando ele parte desse ensino, ele está confrontando diretamente aquilo que nós chamamos da tríade bíblica, que é a base, é o fundamento da nossa fé. Lembra? Apologética, a defesa da fé? Nós temos que saber defender esses 3 aspectos aqui, ó. Aquilo que nós chamamos, né, de criação, queda e redenção. Ok? São 3 aspectos. Isso aqui é o naturalismo ateísta. Aqui é a nossa fé. Então eu tenho que saber defender, porque ó, a evolução das espécies ela bate diretamente na criação. Processo de esse processo de evolução, né, das espécies, processos aleatórios, desculpas, aqui não é processo de evolutivo não, que é processo aleatório. Processo aleatório. O que são processos aleatórios? Tudo aquilo que eu não sei explicar, eu falo que acontece de vez em quando. Então isso é um processo aleatório, ok? Então, ó, vamos lá. Evolução das espécies bate com a criação. Forças naturais bate com a criação. Processos aleatórios bate com a criação. A questão da evolução das espécies vai tratar da natureza humana, né? Vai bater com a queda, ok? A mesma coisa com a redenção, porque eu tenho aqui algo de sobrenatural que entra na redenção, morte, derramamento de sangue para perdão de pecados e ressurreição. Então, vai ter um confronto desse naturalismo ateísta, atribuindo tudo que acontece no universo a causas naturais, visíveis, apalpáveis e supostamente explicáveis. Mas a própria ciência, como eu disse, a partir do século XIX, a partir da Segunda Guerra Mundial, com novas tecnologias, a própria ciência já está falando assim, ó, evolução das espécies não funciona. A própria ciência está desconstruindo. Fizeram lá testes com
tecidos de macacos dos homens e pegaram terra para ver as propriedades, porque a Bíblia diz que o homem vem do pó da terra, né? Aí foram comparar substâncias orgânicas que tem no macaco, do homem e na terra, e pôde-se comprovar que a grande, né, maioria, né, quase totalmente das substâncias que tem no homem são as mesmas que tem na terra, e muito poucos são as substâncias que tem no homem que são do macaco. Ou seja, a própria ciência está provando que o homem veio do pó e não do macaco, além de outras desconstruções científicas, né? Então, esse naturalismo ateísta que está envolto, está ali na base do nosso processo educacional, do começo até lá em cima, nos doutorados, pós-doutorados, PhDs e tal, elas influenciam e vêm para combater a tríade bíblica da nossa fé: criação, queda e redenção. Então temos que tomar cuidados. O que eles alegam aqui nesse naturalismo ateísta? Eles alegam que a ciência se baseia em fatos. Se baseia em fatos e não em crença. Eles chamam a nossa fé de crença. E acabam dizendo que isso aqui, ó, é um mito. Ok? Isso é mito. Isso é supersticioso, né? Essas coisas espirituais. Não, a ciência que é o que importa. A verdade está sobre fatos. A verdade não está sobre coisas abstratas, espirituais. Isso é um mito, né? Então a verdade está sobre fatos. E não. Deus é a verdade. E Deus é espírito. A verdade é espiritual, aplicada às nossas vidas naturais hoje. Então é isso que eles atacam. Então eu tenho que tomar cuidado. Relativismo pode qualquer coisa, pode ser certo ou errado, hora é certo, hora é errado. Mudanças constantes, de acordo com a minha vontade. Naturalismo ateísta, forças naturais, processos aleatórios, evolução de espécie, são falsos fatos científicos, porque eles não têm uma comprovação total, ok? Eles foram já desconstruídos pela própria ciência com o avanço da tecnologia, que vem para combater a tríade bíblica da nossa fé: criação, queda e redenção, falando que a nossa crença, nossa religião é um mito. Ok? E nós temos um terceiro item que nós chamamos de doutrinação ideológica. E nessa doutrinação ideológica nós também temos três aspectos, tá? Que eu vou fazer aqui um triângulozinho. Esse triângulo, né, ó, primeiro processo educacional, segundo naturalista ateísta. Agora esse triângulo que fala da doutrinação, né, ideológica, ele carrega dentro de si aquilo que nós chamamos de socialismo, ó, socialismo. Ele carrega também, ó, algo que nós chamamos de marxismo cultural. A nossa cultura, ó, cultura, tá vendo? Ó, cultura que molda a nossa crença, a nossa cultura tem uma grande influência marxista, ok? Ó, conceito de socialismo, então nós temos que tomar cuidado, ok? Nós temos que tomar muito cuidado para com isso, mas muito cuidado. Então, ó, quais são os três aspectos que estão envolvidos no processo educacional que acabam influenciando as nossas crenças e valores? Ok? Quais são esses três? São três elementos. Preste atenção nisso, ó. Primeiro, nós chamamos de partidarismo. Ó, partidarismo. Dentro das escolas, faculdades, já se começa a falar, influenciar, levar as pessoas, né, os alunos, a tomar uma posição partidária, grêmios estudantis, né? Então tudo eu tenho que tomar uma posição partidária. Então já começa essa ideologia, esse ensino ideológico dentro dos colégios,
ok? Um outro aspecto que também bate muito, né, nessa questão doutrinária, de ideologia doutrinária, chama-se de anti-religião, ok? Então eu tenho uma doutrina, um ensino muito forte contra a religião, né? Da onde que isso se baseia? Ele ganha base, fundamento no naturalismo ateísta. Então eu não preciso de religião. Eu não preciso de nada espiritual, nada que eu não possa pegar. Eu tenho que viver essa vida para agora. Foco no materialismo. E um terceiro aspecto que nós temos aqui chama de imoralidade, tá? Imoral. Uma doutrinação, um doutrinamento, um ensino imoral, dando abertura para as coisas sensuais, sexuais e imorais. Tudo isso aqui está dentro. Então, no processo educacional, eu tenho um elemento chamado doutrinação ideológica, onde se leva já o conceito de partidarismos, anti-religião, sobre coisas imorais, porque elas se baseiam no socialismo e no marxismo cultural. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, ok? Deu para pegar? Eu vou passar uma estatística aqui que é interessante, ó. Preste atenção nisso. Vou até apagar aqui para poder escrever, ok? Essa estatística, para você ver como que é o processo educacional aqui no Brasil. Uma pesquisa que foi feita por um órgão reconhecido, tá? Que trabalha com isso. Olha que interessante. No começo da aula nós falamos que cerca de 60% dos cristãos que entram numa universidade se desviam da fé, ok? Se desviam. Mas já é isso, 60% dos cristãos que entram na universidade se desviam da fé. Não por causa exclusivamente da universidade, dos ataques que sofre, é por não ter um embasamento bíblico, uma doutrinação bíblica forte, gravada no seu coração. A falta da doutrina bíblica no seu coração faz com que se desvie quando recebe esses ataques que nós vemos no processo educacional. Relativismo, naturalismo ateu, ateísta, e a doutrinação ideológica. Quando recebe esses ataques, eles caem, se desviam, porque eles estavam dando muito ouvidos à cultura, à língua, à herança e à comunidade onde estavam vivendo, ao invés de dar ouvidos à Bíblia. Existe hoje uma estatística no Brasil que para cada crente dentro da igreja existe um desviado. Então, se hoje nós somos, um exemplo, 50 milhões de crentes no Brasil, era para nós sermos 100. Metade se desviou. Por quê? Porque não teve um conhecimento apologético, não teve um ensino dos princípios bíblicos, não sabe falar nada sobre aquela tríade bíblica que nós desenhamos: criação, queda e redenção. Não sabe falar, não sabe citar versículos bíblicos, não sabe se defender de qualquer pessoa que lhe questione a sua fé, ok? Então, olha o que o Instituto Census levantou numa pesquisa. Com 78% dos professores brasileiros, eles acreditam que a principal missão da escola é 78%. Formar cidadãos, ok? Formar cidadãos, 78%. Aí nós temos 14% dos professores brasileiros acredita que o papel da educação é contribuir na formação profissional. Formação profissional, ok? 14%. Aí nós temos ainda 8%, ok? 8%, não é? Fecha o 100, que respondeu que a função, né, da escola, dos professores, é ensinar
as matérias. É assim que os professores brasileiros veem a educação. Seu papel é formar cidadão, ajudar na formação profissional ou ensinar as matérias. E olha que interessante, né? E 95% dos nossos alunos, ó, 95%, é isso? E atualmente 95% dos nossos alunos saem do ensino médio sem conhecimento básico de matemática, ó, sem matemática. Sai, ó, agora eu tô falando de alunos, sai do ensino médio, 95% dos alunos sem conhecimento básico de matemática. Isso é um absurdo. Agora uma outra estatística, 40%, ó, 40% dos universitários, 40% são analfabetos. Opa, analfabetos? Você não tem que fazer vestibular? Analfabetos funcionais. Ou melhor, estão ali só por estar, foram para uma faculdade onde o vestibular foi fácil de passar, foi fácil ingressar na faculdade, não sei a forma que ingressou, e não sabe nada, tá ali só para ter um diploma. Analfabeto funcional. 40% dos alunos universitários são analfabetos funcionais. Estão ali só para ter um diploma. Ok? E nós temos também, isso é um absurdo, preste atenção, 78,5% dos alunos, dos estudantes brasileiros, finalizam o ensino médio sem conhecimento adequado de língua portuguesa. Isso aqui, ó, é alunos. Então, os professores acham que 78% do processo educacional é formar cidadãos. 14% ajudar na formação profissional. 8% ensinar as matérias. Aí os alunos, 95% saem sem conhecimento de matemática. 78,5% sem conhecimento de língua portuguesa. Então, ó, se eles voltassem às forças, preste atenção, para ensinar as matérias, ao invés de se preocupar em formar cidadãos, esse índice aqui, ó, de 95% sem conhecimento básico de matemática, 78,5% sem conhecimento básico de língua portuguesa, iria diminuir. Mas iria diminuir muito se eles focassem só em ensinar as matérias. Ensinar as matérias. Olha o que ia acontecer. O povo ia ter conhecimento de matemática e de português. Matemática estimula raciocínio. Por língua portuguesa, comunicação. Só que não. Aí o socialismo, aquela cultura marxista, o que quer fazer? Quer deixar o povo burro, sem conhecimento, sem pensar, sem questionar, sem saber se comunicar. Então qual que é o foco dos professores? Isso é pesquisa do Instituto Census. Formar cidadãos, ao invés de ensinar a matéria. Então olha que absurdo. É por isso que eu tenho 40% de estudantes universitários que estão ali só por estar, que eles entraram na faculdade, vão sair da faculdade sem ter nenhum valor agregado e sem trazer nenhum benefício para a sociedade ou para a sua vida. Não é à toa que esse desemprego é alto, ó. 95% sai do ensino médio sem conhecimento básico de matemática, 78,5% sem língua portuguesa e 40% dos alunos universitários são analfabetos funcionais. Então, olha que absurda essa estatística. Ela mostra aquilo que a escola, o processo educacional, com relativismo, naturalismo, ateísta e a doutrinação ideológica está trazendo para influenciar crenças e valores. Lembra do quadro antes? Crenças e valores, né? Através da cultura, da língua, olha, através da língua, da comunidade onde eu vivo e da herança que me é transmitida. Ok? Então, isso tudo está dentro dessa doutrinação ideológica que carregamos, ó, tá? Então, se houvesse menos doutrinação, haveria mais ensino, que é o que os alunos e os brasileiros precisam, ok? É isso que nós precisamos. E vamos lá. Agora, se eu passar a régua aqui,
e eu fazer um novo triângulo. Vamos ver o que sai? Preste atenção. O processo, nós estamos falando de um processo educacional secular, né, do mundo. Agora um processo de educação cristã. Como deveria ser para combater isso? Um processo de educação cristã, ele tem 3 aspectos. Primeiro, informar, formar e transformar. Isso começa desde criança. Ok? Então, o processo da educação cristã, ele tem como base informar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos. Formar as nossas crianças, nossos jovens e nossos adultos. E transformá-los. Transformar as nossas crianças, jovens e adultos. Então, o processo de educação cristã, ele informa, né? O que é que ele informa? Ele traz muitas informações. Informações seculares, né? Psicológicas, sociais. Porque eu estou vivendo no mundo, então eu tenho que conhecer. A gente está falando de pós-modernidade, de vários aspectos. Então tem muita informação, ok. Porém, ele faz a formação. O que é formar? É pegar algo que era informe e dar forma. E qual é a forma que o processo de educação cristã vai dar? Ele vai formar cristãos, pessoas semelhantes a Cristo, pessoas imitadoras de Cristo. E esse processo de educação cristã, ele também transforma. O que ele transforma? Ele transforma a mente, né? Nós temos que ter a renovação da nossa mente. Romanos 12, nós temos que ter a renovação dos nossos pensamentos. Conforme nós vamos conhecendo a palavra de Deus, a nossa mente vai sendo renovada. Então eu tenho que ter a transformação interior, que vai refletir exteriormente. E tem a transformação do ambiente onde eu vivo. Porque eu sou informado, eu sou formado e agora eu sou um agente de transformação do ambiente onde eu vivo. E vamos lá. Então, formar, transformar. E para que eu tenho que informar e formar e transformar desde criança num processo de educação? Por que eu tenho que fazer isso? Veja, ó. Lembra que nós falamos ali da criação, queda e redenção? O homem pecou, caiu. Quando ele peca e cai, ele passa a ter uma natureza pecaminosa dentro de si desde quando ele nasce. Então, o ser humano caído, ele carece de uma educação permanente. Ele carece, porque isso vai ajudar no desenvolvimento, na formação, né? No desenvolvimento do conhecimento, da habilidade, das atitudes. Mas para que eu preciso desse processo contínuo que vai me informar, formar e transformar, informar, formar e transformar? Do 0 anos até o 1999 anos. O tempo que eu viver nessa terra. Por que eu preciso dessa educação cristã? Porque eu preciso que isso seja útil ao reino de Deus. Eu preciso ser útil ao reino de Deus. Acho que eu vou botar aqui. Então, ó, esse processo de educação cristã é um processo que nós chamamos de educação continuada, ok? Educação continuada. E essa educação continuada, ela tem por objetivo atender a 4 aspectos, tá? 4 aspectos. Qual seria o primeiro? Ó, um dos primeiros aspectos chama-se adoração. Então, informar, formar e transformar vai contribuir na nossa adoração. Informar, formar e transformar vai contribuir com a nossa fé. Informar, formar e transformar vai nos conduzir, nos contribuir para aquilo que nós chamamos de santidade. Informar, formar e transformar vai contribuir para que nós possamos exercer o amor. Então, a educação cristã, que começa desde criança, né, do 0 e vai até os 999 anos, né, vai até a 18ª idade, né, terceira idade, 18ª idade.
ele é um processo de educação continuada, é constante. Sempre eu tenho que estar informado, sempre que eu tenho que estar no processo de formação e transformação, ok? E esse processo de educação continuada vai me conduzir à adoração que agrada a Deus, vai me conduzir pela fé, vai me conduzir em santidade, vai me conduzir em amor, ok? São esses 4 aspectos. Então a educação cristã, ela está a serviço do reino de Deus. E nós temos que entender que a Bíblia, ela não aprova o anti-intelectualismo. A Bíblia não diz para você ser burro. Burro assim no sentido pejorativo. A Bíblia fala para você não ser analfabeto, para você não ficar sem conhecimento. Paulo, quando já estava ali na prisão, próximo a ser morto, né, ser martirizado, ele pede para que lhe tragam a sua capa, as escrituras e os seus livros. Um apóstolo que escreveu as doutrinas do Novo Testamento, ele lia livros, lia as escrituras e lia livros. Então, nós temos que buscar a informação, o conhecimento. Porém, a Bíblia diz que de tudo que eu ouço, retenho só o que é bom, que vai contribuir para a minha formação e me levar à transformação, ok? Então nós não podemos ter aversão ao conhecimento da palavra de Deus, a aversão a estudos, né, intelectuais, e muito menos aversão a estudos sistematizados, ok? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos seres inteligentes, comunicativos e com capacidade de aprender e ensinar, ok? E existem várias passagens na Bíblia que falam sobre, né, o conhecimento e a sabedoria. Eu vou ler uma só, que está lá em Provérbios, capítulo 18. Vamos lá comigo, Provérbios 18? Provérbios 18, versículo 15. Ele fala assim, ó: o coração do sábio adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. Então nós temos que buscar conhecimento, para termos sabedoria. Aí, ó, só mais um, em Provérbios 23, esse eu gosto muito, você poderia decorar esse versículo, diz assim, ó: compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Ele está falando para você comprar a verdade, comprar a sabedoria, comprar a disciplina e a prudência. Como que eu vou comprar a verdade? Jesus, a verdade? Não é isso que ele está dizendo. Quando ele está falando para você comprar, ele está falando que você tem que investir tempo, recursos, se for o caso, dinheiro, para adquirir conhecimento, comprando livro, bíblias de estudo, participando de seminários, cursos teológicos, de aulas, de curso, congressos. Compra a verdade, a sabedoria, a disciplina. Compra, adquire. E tem um texto que ele fala para você fazer isso e não a vender. Então, nós temos que nos esforçar, dispensar recursos para este fim, ok? E todo esse conhecimento que nós adquirimos, ele tem que ser proveitoso, retém o que é bom, para nos conduzir a 4 propósitos, né? Que são esses: adoração, fé, santidade e amor. Se o que você for fazer, o que você for comprar, o que você for adquirir, vai ajudar na adoração, fé, santidade e amor, tá liberado. Manda ver, ok? Então nós temos que entender. E esse ambiente da faculdade, de escola, né, onde tem todo esse processo educacional, ele é um campo de batalha. Então, antes de entrar no campo, eu tenho que estar preparado. Viu, o jovem que vai cursar na universidade, o que está? Você tem que estar revestido da armadura e com a espada, a Bíblia na mão. Ok? Lembra? Criação, queda e redenção é o básico que nós temos que saber. Porque se eu não tiver o necessário preparo bíblico e apologético, que uma coisa é conhecimento bíblico, outra coisa é você saber defender a sua fé. Se eu não tiver isso, eu posso falhar quando ingressar no ambiente educacional, tá? Então nós temos que buscar a instrução, a formação da apologética cristã, a fim que possamos responder aos questionamentos que nos forem
feitos em relação à nossa fé. E nós temos que entender o seguinte, jovem. Veja, nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, ok? Nós somos de uma pátria celestial, nós temos outro linguajar, outra forma de falar, outra forma de agir. O Salmo 15 é para você. Leia o Salmo 15. Todos os aspectos estão lá, porque o Salmo 15 é o Salmo do cidadão do céu. E você é um cidadão do céu e tem que se portar daquele jeito. Então a nossa forma de falar é diferente. Ok? Nós estamos aqui como imigrantes, tá? Estamos por um determinado tempo e depois nós vamos voltar para a nossa terra. Então, se nós somos imigrantes, nós não fazemos parte desse mundo. Nós temos o nosso modo de falar, de agir, de pensar. E não porque eu estou vivendo, né, no meio deste povo, do qual eu não faço parte, porque eu estou aqui como imigrante, ok? Aqui não é minha terra. Eu não vou deixar as minhas raízes e passar a falar e agir da forma que eles fazem. Eu tenho que preservar a minha identidade, ok? Porém, além de eu ser um imigrante e ter que preservar a minha identidade, eu também assumo um papel de um missionário. Ide a todo mundo pregar o evangelho, fazer discípulos, né? Ensinando a guardar todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, como missionário, eu tenho que saber me expressar de uma forma que este povo que vive aqui entenda, né? Eu não posso chegar aqui no meio dos brasileiros falando grego que ninguém vai entender. Mas eu tenho que chegar aqui no meio dos brasileiros falando o português, porém com sotaque, para eles saberem que eu sou grego. Para eles saberem que eu tenho uma raiz, que eu não me esqueci dela. Está pegando? Está entendendo o que eu estou falando? E isso é muito importante, porque eu preciso transformar o ambiente, porque eu já fui transformado. Eu tenho que levar essas pessoas para Cristo neste ambiente educacional, cheio de ataques contra a nossa sã doutrina. Muito cuidado, né? E assim, quando essa educação cristã, escola bíblica dominical, congressos, seminários, você estudando na sua casa, quando você não dá devida importância para isso, quando você não investe comprando livros, buscando, sabe o que vai acontecer? Você pode ser engolido pela estatística. Você pode se desviar da fé. Então que nós possamos estar fortalecidos, principalmente nessas três doutrinas bíblicas: criação, queda e redenção. Que nós possamos saber defender a nossa fé, pelo menos nesses três aspectos, para que nós não sejamos enganados e não sejamos alvo fácil para o nosso inimigo. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, não é contra as pessoas, mas é contra as forças malignas que atuam na vida dessas pessoas que não têm Jesus Cristo. Então que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus Cristo.